E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, uma dica um pouco diferente, que é mais relacionado à resolução de questões, principalmente da banca Sebrasp, que eu não sei se você está sabendo, mas foi divulgado hoje, dia de hoje, dia 29 de janeiro, por meio do Diário Oficial do Estado de Alagoas, que a banca organizadora do certame da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que vai contemplar mais de 1.000 vagas, em torno de 1.060 vagas, que são 60 vagas para oficiais e 1.000 vagas para soldado, a banca Sebrasp, isso mesmo. Então, a banca Sebrasp será a banca da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Você aí que quer fazer Polícia Civil também, que vai sair também de Alagoas, a banca ainda não está muito certa que será a banca Sebrasp, ainda está em escolha. Mas, ao que tudo indica, ela será também a banca Sebrasp. Mas é bom começar a estudar, a focar para o edital. Por isso que hoje nós vamos fazer algumas questões de direito administrativo. E principalmente dois temas cruciais, muito importantes, que caem muito, está despencando muito. Em toda prova que tiver direito administrativo, ele vai estar lá. Que é poderes administrativos e atos administrativos. Vamos primeiro olhar aqui uma questão. Vamos lá. Primeiro, essa questão ela caiu no TJ de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia. E vamos ler ela. Ela é mais relacionada ao ato administrativo. Quando você for fazer uma questão, você começa primeiro pelo enunciado, primordialmente. Se tiver um texto, você vai direto no enunciado, para você entender melhor o que ele está querendo pedir. Vamos lá. A extinção do ato administrativo por descumprimento das condições fixadas pela administração pública ou por ilegalidade superveniente decorrente da conduta do beneficiário do ato configura a hipótese de... Vamos lá. Quando você for fazer uma questão, você primordialmente vai classificar algumas palavras-chave. Por exemplo, aqui a gente observa que é a extinção do ato administrativo. Então, ele está querendo a extinção do ato administrativo. Pronto. Por descumprimento de condições fixadas pela administração pública ou por ilegalidade superveniente da conduta do beneficiário. Quando você for responder questão também, uma outra dica, você já vai eliminando as alternativas que você vê que não tem condição. Por exemplo, aqui fala em uma das alternativas que é convalidação. Não é convalidação. Por quê? Convalidação é quando o ato administrativo ele tem vícios, mas esse vício pode ser sanado. Não é o caso aqui. Ele não está falando que teve um vício e esse vício pode ser sanado pela administração pública. Não. Então não é convalidação. Você já elimina logo de cara. E aí tem a letra A, decadência administrativa, letra B, cassação, letra C, revogação e letra E, anulação. Porque a letra D eu já tirei porque convalidação não é. Vamos para a letra A, decadência administrativa. Também não é. Decadência é mais relacionado a prazos. Ou seja, a administração pública dá um prazo em que se você não cumprir aquele prazo, aquele seu direito vai se extinguir. Não é o caso aqui. Não está falando com relação a isso. Então já elimino logo. Letra A não é. Fica faltando letra B, letra C e letra E. Anulação, ele está falando em extinção de ato por descumprimento de condições fixadas. Não está falando que um ato já nasceu nulo. Não, o ato foi legal, só que por atos praticados do beneficiário, aquele ato se tornou ineficaz, se tornou ilegal. Porque ele descumpriu as condições que foram fixadas entre eles. Então não é anulação. Eu já elimino. Só fica faltando cassação e revogação. No caso aqui vai ser letra B, cassação, e não revogação. Por quê? Porque a extinção do ato ele se deu por descumprimento ou ilegalidade superveniente da conduta do beneficiário. A revogação seria por a administração pública entender que aquele ato não é mais benéfico para ela. Tem aquela questão da discricionariedade. Mas a cassação não. A cassação eu só casso algo que eu dou para o beneficiário, uma licença ou algo do tipo, se no acaso ele praticou alguma coisa ilegal ou ele descumpriu algo que foi acordado
previamente, que é no caso ali que ele está falando na questão. Como se você for ver, a questão está correta, é letra B. Entendeu? Então é assim que você vai respondendo questões. Aqui no caso foi de atos administrativos. Pronto, galera, vamos para mais uma questão agora. Agora do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, caiu ano passado, assim como o TJ de Rondônia também. Então são questões de agora, questões já recentes de direito administrativo. Então você vê aí, ó. Vamos ler primeiro o enunciado. Aí não tem texto, obviamente, vai ter que ler o enunciado de qualquer jeito, né? Mas vamos direto para o enunciado, vamos lá. O ato administrativo praticado pela administração com a finalidade de eliminar defeitos sanáveis de um ato administrativo anteriormente praticado como condição para que o ato produza a integralidade dos efeitos jurídicos sanáveis ou válidos. É denominado o quê? Lembra o que eu falei anteriormente lá? Se você estiver escutando esse vídeo aqui, você vai entender o que eu falei anteriormente. Isso é uma questão, ó, logo em sequência da outra que eu tinha falado. Se você for analisar, ó, essa foi a questão que eu tinha falado, a questão que caiu no TJ de Rondônia, em que, se você for lembrar o que eu tinha falado anteriormente, eu falei o seguinte, que não seria uma determinada alternativa, porque a administração pública ela não estava sanando um defeito que poderia ser sanado para eu ter a integralidade do defeito dela. Se você for analisar, se você for olhar para a questão, ele fala o seguinte, o ato administrativo praticado pela administração pública, ou seja, uma ação que foi praticada pela administração pública, um ato em que visou eliminar um defeito que era sanado por meio de um ato administrativo praticado anteriormente. Com o intuito de quê? Que eu produza a integralidade dos efeitos jurídicos válidos. Vamos para as alternativas. Lembra daquela dica que eu disse anteriormente. Letra A, exaurimento. Letra B, cassação. Letra C, anulação. Letra D, revogação. Letra E, convalidação. Vamos lá. Primeiro, exaurimento. Exaurimento seria a questão do tempo. Ou seja, o tempo ele já se exauriu. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com relação a isso. Cassação. A cassação foi o que foi falado anteriormente. Ou seja, por algum ato ilegal, algum ato de descumprimento do que foi acordado entre as partes, o beneficiário descumpriu o que tinha sido acordado anteriormente. Não é o caso aqui. Porque se você for ver, a própria administração pública que pratica o ato para tentar, tipo, como se fosse retirar o vício para que o ato administrativo possa ter os seus efeitos praticados. Então não é. Anulação também não é. Não está falando nada aqui de anular ato. Pelo contrário, ele está falando de consertar um vício que estava para que aquele ato torne-se válido novamente. Então não é. É revogação? Também não é. Porque lembra a revogação? A revogação é quando tem a discricionariedade. Não está falando aqui que deixou de ser benéfico para a administração pública. Então não é a letra D. E aí fica faltando o quê? A letra E, que é convalidação. Que, se você for ver, é a resposta correta. Então é assim que você responde às questões de concurso. Entendeu? Então fica ligadinho que tem mais dicas como aí. Já segue, curte e tamo junto. Valeu!